Fala, meus queridos e amados jeticanianos. Tudo bem com vocês? Semana passada, quem assistiu, a gente deu uma pincelada por cima sobre alguns pensamentos que as pessoas vêm tendo em respeito com relação à pandemia. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa série como um todo quer dizer ainda que o nosso Pai está on, que Deus continua sendo Deus, mesmo em meio à pandemia. Vamos lá? Com a facilidade de acesso à informação que a gente tem hoje, a gente tem também, ao mesmo tempo, uma facilidade de desinformação, de informação errada. E no meio da pandemia surgiram várias conspirações. Não sei quem de vocês acompanha. De vez em quando eu olho para dar uma risada. Tem gente dizendo que o coronavírus é um negócio que veio do espaço. Tem gente dizendo que o 5G é capaz de espalhar mais o coronavírus por causa de uma certa frequência de radiação que ele tem. E tem gente que ainda acredita que o coronavírus foi criado como uma arma de laboratório. Será que é tudo isso? E essas teorias, elas têm a capacidade de se multiplicar muito mais rápido do que o vírus, por exemplo. E às vezes com um perigo muito maior por causar essa desinformação nas pessoas. E o que uma teoria da conspiração tem de tão atraente que as pessoas acabam sendo pegas por isso? A primeira coisa é que ela tem um quê de secreto, uma coisa que poucas pessoas sabem, ou de alguma forma elas nos deixam mais seguros, porque eu tenho uma informação que outras pessoas não têm. Uma outra coisa também é que as pessoas dizem que o coronavírus deixou os relacionamentos sociais e políticos muito mais difíceis. Só que não. O coronavírus ele só oportunizou mostrar aquilo que já estava apodrecido há muito tempo. Digamos assim que o coronavírus ele só tirou o tapete e mostrou a sujeira do coração das pessoas, ou da intenção das pessoas. Então não foi por causa do coronavírus que algumas situações se tornaram o que se tornaram. Ele só mostrou o que estava ali debaixo escondido. Ele só mostrou o que estava por baixo dos panos. E também existem as teorias de conspiração no meio cristão. Por exemplo, a teoria de conspiração do fim do mundo. Eu lembro quando eu estava na sexta série e eu acordei no dia 6/6/2006. E muita gente acreditava que aquele dia ia ser o fim do mundo, simplesmente por causa do número 666. Mas nada a ver. Também em 2012, se eu não me engano era 15 ou 21 de dezembro de 2012, que era para ser o fim do calendário maia, fizeram filme e tudo mais. Segundo o autor N.T. Wright, a indústria do fim dos tempos tem sido excessiva nos Estados Unidos nas últimas 2 gerações. Eu achei interessante que ele usa a palavra indústria do fim dos tempos, porque querendo ou não, é um tema que gera lucro muitas vezes. Quantos filmes não foram produzidos em cima desse tema? Quantos livros não foram escritos em cima desse tema? Muitas vezes só visando lucro, só se aproveitando dessa conspiração. E aqui eu não quero desmerecer o tema de fim dos tempos. O que eu estou querendo dizer é que quando acentuado o dia e a hora, aí entra em discordância com o que Jesus falou, com o que o Evangelho fala. Por exemplo, lá em Mateus 24:36. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Outra conspiração cristã é um requentado do antigo pensamento pagão. De que então, quando coisas ruins acontecem, deve ter sido Deus quem mandou, porque Ele é o responsável por tudo. A ideia é que todas essas coisas ruins que acontecem, a culpa
é de Deus. E Deus manda essas coisas ruins para o mundo para que as pessoas possam se arrepender e voltar para Ele. A ideia é que Deus está zangado de alguma forma com a gente, e então, seja fome, seja doenças, seja catástrofes naturais, seja o que for, é como se tudo isso fosse responsabilidade de Deus e Ele estivesse mandando isso como uma forma de levar o povo de Deus a se arrepender. E aí Ele faz uma vez, faz duas vezes, mas as pessoas não se arrependem e Ele vai cada vez aumentando o grau da magnitude. Isso é uma forma de pensar errada e pagã. Se vocês concordam comigo, essas formas de pensar não parecem que elas estão muito distantes de um Deus que se diz presente, de um Deus amoroso, de um Deus que foi capaz de entregar o próprio Filho para que a gente fosse salvo? Essas coisas não parecem muito distantes? Como entender esse momento da pandemia à luz da Bíblia? Para entender, então, à luz da Bíblia, a gente precisa dar uma passeada pela Bíblia, para que a gente tenha uma fundação mais sólida e maior para entender esse momento. Só que esse passeio vai ficar para a próxima parte, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem com quem vocês acham que pode ser útil. Que Deus nos abençoe e que vocês tenham uma boa semana, galera. Valeu!